Dorothy Mitchell tinha 68 anos, quando tudo o que havia construído emocionalmente ao longo de décadas começou a desmoronar silenciosamente. Embora, por fora, nada parecesse fora do lugar. Ela era viúva havia quase 5 anos, e sua vida, que antes girava em torno de rotinas compartilhadas, longas conversas na cozinha e pequenos gestos de cumplicidade, havia se reduzido a uma sequência de dias que pareciam todos iguais demais. Ela morava em uma casa que ainda guardava o leve aroma do marido em alguns armários, como se o tempo se recusasse a apagar completamente o que haviam vivido juntos, por 43 anos. Seus cabelos, completamente grisalhos, mas sempre perfeitamente penteados em ondas suaves, contrastavam com sua pele bem cuidada, e uma elegância natural, que dependia, não de esforço, mas do hábito. Dorothy não era uma mulher frágil, mas era uma mulher que aprendera a preencher o vazio com disciplina, e em meio a esse silêncio constante, sua única conexão real com o mundo era seu filho. Michael, aos 40 anos, representava algo muito mais profundo para Dorothy do que um laço familiar. Ele era, em muitos aspectos, a continuação de tudo o que ela havia sido. Alto, com uma presença imponente, os mesmos olhos verdes do pai, e um sorriso que ainda carregava traços do menino que costumava correr pelos corredores de casa. Ele era o centro emocional de sua vida, mesmo não morando mais com ela. Então, quando ele anunciou seu noivado com Amanda, Dorothy sentiu uma mistura difícil de explicar de felicidade genuína e um leve desconforto que não conseguiu definir na hora. Amanda era uma mulher impressionante. Sim, mas não de uma forma afetuosa. Ela possuía uma beleza precisa, quase calculada, com traços simétricos, cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, e um jeito de olhar para as pessoas como se estivesse avaliando sua utilidade, em vez de conhecê-las. Mesmo assim, Dorothy optou por ignorar aquele sentimento inicial, porque em sua mente havia apenas uma prioridade: não perder seu lugar na vida do filho. A decisão que Dorothy tomou nos meses seguintes não foi impulsiva. Foi cuidadosamente racionalizada por sua necessidade de pertencer. Ninguém lhe pediu ajuda diretamente, mas ninguém a impediu quando ela começou a oferecer mais do que era razoável. A casa onde ela morou por mais de 4 décadas, onde aprendeu a ser esposa, mãe e onde também aprendeu a sobreviver à perda, menos foi colocada à venda, sem que ela derramasse uma única lágrima em público. Mas por dentro, cada visita de potenciais compradores era como ver estranhos percorrendo capítulos inteiros de sua vida. Mesmo assim, ela se convenceu de que esse sacrifício tinha um propósito maior. Quando finalmente entregou $87.000 como entrada para a casa de Michael e Amanda, ela o fez com uma serenidade quase solene, como se estivesse assinando um contrato invisível que garantia que ela sempre teria um lugar nessa nova família que estava se formando. Durante os primeiros meses, tudo parecia funcionar com uma lógica quase perfeita. Dorothy era frequentemente convidada. Sua opinião era ouvida menos, ou assim parecia menos. E cada gesto seu era recebido com sorrisos educados, que, na época, ela interpretava como gratidão. Mas esse equilíbrio era frágil e começou a mudar tão sutilmente que se tornou quase imperceptível. As visitas deixaram de ser espontâneas e passaram a ter sempre um propósito prático. As visitas começaram a coincidir com necessidades específicas, e os favores, gradualmente, se transformaram em expectativas. Dorothy começou a pagar pequenas contas, resolver problemas inesperados, arcar com despesas que não valiam a pena discutir. Até que um dia, sem nenhum ponto de transição claro, ela não estava mais ajudando, estava sustentando. E o mais perturbador não era o dinheiro, era a facilidade com que todos começaram a assumir que esse era simplesmente o seu papel. Amanda nunca levantava a voz, nunca causava escândalo. E, talvez fosse exatamente por isso que era tão difícil entender o que realmente estava acontecendo. Havia algo em seu jeito de falar, uma calma excessivamente controlada, um sorriso que surgia nos momentos certos, mas nunca durava mais do que o necessário, que fazia tudo parecer razoável, mesmo quando não era. Ela não perguntava diretamente, mas dava dicas precisas. Não exigia,
mas deixava suas expectativas claras. E com o tempo começou a tratar Dorothy não como uma pessoa, mas como uma extensão funcional de sua vida. Se algo estivesse faltando, Dorothy resolvia. Se algo desse errado, Dorothy compensava. Era um sistema silencioso, porém perfeitamente estruturado. E o mais perturbador era que Michael não só não percebia isso, como parecia confortável dentro dessa dinâmica. Dorothy levou muito tempo para dar um nome ao que estava sentindo, porque não era uma dor direta. Era algo mais difuso, mais difícil de confrontar. Era aquela sensação de estar sempre disponível, mas cada vez menos presente, de ser necessária, mas nunca verdadeiramente valorizada. Havia noites em que ela chegava em casa depois de resolver algum problema para eles. Uma conta inesperada, um conserto urgente, uma despesa temporária, e sentava-se em silêncio na cozinha, olhando para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. E talvez, se alguém que estiver lendo isto agora já sentiu que dá mais do que recebe, que seu esforço se torna invisível com o tempo, entenderá exatamente onde ela estava. São pequenos desequilíbrios que justificamos, até que deixem de ser pequenos. Dorothy ainda não sabia, mas não estava mais ajudando por amor. Estava sustentando um sistema que funcionava porque ela nunca dizia não. Ao longo dos anos, o que começara como ajuda ocasional transforma-se numa estrutura constante de dependência que ninguém questionava, exceto em momentos muito específicos. A própria Dorothy. Os valores começaram a acumular-se sem que ela realmente os contabilizasse, porque para ela nunca se tratou de dinheiro, mas sim de uma conexão. Mesmo assim, em certo momento ela fez o cálculo quase instintivamente, e o resultado a deixou sem palavras por vários minutos. Mais de 120 mil dólares doados em menos de 3 anos. Era uma quantia que, em qualquer outro contexto, seria impensável. Contudo, dentro daquela dinâmica, parecia quase lógica. Cada transferência tinha uma história, uma urgência, uma justificativa emocional. E o mais perturbador era que quanto mais ela dava, menos impacto seu gesto tinha. Como se a abundância de sua ajuda tivesse diluído completamente o seu valor. O que finalmente consolidou esse padrão não foi um grande evento, mas a constante repetição de pequenas situações que sempre terminavam da mesma maneira. Uma conta que eles não conseguiam pagar naquele mês. Um problema com o carro, uma compra necessária que não podia esperar. E sempre, absolutamente sempre, o olhar discreto para Dorothy, como se a presença dela já implicasse a solução. Michael havia parado de perguntar com vergonha. Agora fazia isso com uma naturalidade que beirava a indiferença. E Amanda simplesmente presumia que as coisas funcionavam assim. Não havia gratidão genuína. Nenhum reconhecimento, nem limite. Dorothy começou a perceber algo que a incomodava profundamente. Ela não era mais incluída em conversas importantes, mas era incluída em decisões financeiras. Ela não fazia mais parte da família, mas continuava indispensável para o funcionamento da família. A proximidade do casamento intensificou tudo o que já vinha acontecendo, mas de uma forma mais óbvia, mais difícil de ignorar. Dorothy estava envolvida em cada detalhe, como se estivesse organizando algo que também lhe pertencia, emocionalmente. Não apenas por ser a mãe do noivo, mas porque de muitas maneiras sentia que havia construído aquela estrutura do zero. Ela ajudou a escolher o local, cobriu custos imprevistos, ajustou orçamentos, resolveu problemas de última hora, tudo com uma eficiência quase impecável. No entanto, algo havia mudado no clima. As conversas se tornaram mais curtas, mais práticas. Amanda começou a trotelar com uma cordialidade distante, como se cada interação fosse cuidadosamente calculada. E Michael, em vez de se aproximar nesse momento importante, parecia cada vez mais alinhado com essa nova dinâmica. Como se a presença da mãe não fosse mais um fator emocional, mas sim logístico. A véspera do casamento chegou com uma sensação estranha, quase opressiva, que Dorothy não conseguia explicar de imediato. Ela passara a manhã inteira acertando os últimos detalhes, andando de um lado para o outro com sua habitual elegância, discreta, a postura areita, os cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, o vestido simples,
porém impecável. Como se de alguma forma ainda acreditasse que tudo aquilo guardava um significado mais profundo do que a simples celebração. Mas nos pequenos gestos, ela começou a notar falhas impossíveis de ignorar. Now, fora convidada para certas decisões de última hora. Algumas conversas paravam quando ela se aproximava, e, pela primeira vez em todo o processo, sentiu algo que não era tristeza. Era uma espécie de expectativa inquietante, como quando se pressente que algo está prestes a quebrar. Mas ainda não se sabe exatamente o que. Foi num momento aparentemente trivial, distante de qualquer cena dramática, que tudo se despedaçou de uma forma que Dorothy jamais poderia ter previsto. Não houve gritos, nenhuma discussão prévia, nenhuma preparação óbvia para justificar o que estava prestes a acontecer. Amanda aproximou-se dela num corredor quase vazio do local da recepção, com a mesma calma controlada de sempre, aquele tom baixo que exigia atenção. Sua expressão era neutra, quase gentil, e justamente por isso, o que ela disse em seguida foi ainda mais brutal. Sem rodeios, sem hesitar, sem sequer alterar o ritmo da voz, proferiu uma frase que parecia não se encaixar em nenhuma situação real. O melhor presente que você pode nos dar é desaparecer da nossa família. E então, como se tivesse acabado de comentar algo banal, sustentou o olhar de Dorothy, aguardando uma reação que nunca veio. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Era denso, pesado, como se o próprio ar tivesse parado para processar o que acabara de acontecer. Dorothy não sentiu raiva naquele instante. O que ela sentiu foi algo muito mais difícil de descrever. Uma espécie de vazio absoluto, como se todas as peças que sustentaram sua vida até aquele momento tivessem sido desconectadas de uma só vez. E então, ela olhou para Michael, esperando talvez que ele interrompesse aquele momento, que o negasse, que reagisse, que fizesse algo que desse sentido a tudo aquilo. Mas ele não fez nada. Simplesmente baixou o olhar, desconfortável, e disse algo breve, quase mecânico, reduzindo anos de dedicação a uma frase vazia. E talvez, se você chegou até aqui, seja porque algo nesta história está lhe tocando de forma pessoal. Então, se quiser, pode deixar um comentário dizendo de onde está lendo isso, ou compartilhar com alguém que também precise ouvir algo assim. Porque existem momentos que não são apenas histórias, são espelhos. E para Dorothy, aquele foi o momento em que ela entendeu que não estava apenas perdendo algo, ela já havia perdido tudo. Dorothy não respondeu naquele momento, e foi isso que realmente marcou o início de sua transformação. Não houve lágrimas, nem confrontos, nem que justificassem o que ela sentia por dentro. Ela simplesmente assentiu levemente, com uma serenidade que intrigou até Amanda, e saiu com a mesma postura com que chegara. Mas algo havia mudado irreversivelmente. Não foi uma reação emocional, foi uma reorganização interna. Pela primeira vez em anos, Dorothy parou de pensar no que poderia fazer por eles, e começou a pensar no que já havia feito. Cada gesto, cada transferência, cada sacrifício, tudo começou a assumir uma forma diferente em sua mente. E essa clareza, embora silenciosa, era muito mais poderosa do que qualquer argumento. Naquela mesma noite, de volta à sua hospedagem, Dorothy não ligou a televisão, nem buscou distrações. Sentou-se numa cadeira perto da janela, com a cidade iluminada estendendo-se à sua frente, e permaneceu em silêncio por horas, repassando mentalmente cada decisão que a levara até aquele momento. Não por arrependimento, mas por compreensão. Foi então que fez algo que não havia considerado antes. Pegou o celular, procurou o contato de uma antiga conhecida menos uma advogada, com quem havia lidado anos antes, e enviou-lhe uma mensagem curta e direta, sem explicações emocionais. Ela não precisava desabafar, precisava entender, porque, pela primeira vez, Dorothy não queria reivindicar seu lugar naquela família. Queria saber exatamente qual era sua posição. O encontro com a advogada aconteceu 2 dias depois, em um escritório sóbrio, com paredes forradas de prateleiras repletas de documentos que pareciam ter testemunhado histórias muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. Dorothy chegou pontualmente, vestida com sua habitual elegância discreta,
mas com algo diferente no olhar. Não era mais expectativa, era precisão. Ela explicou os fatos, sem dramatizar, como se estivesse relatando algo que já havia sido minuciosamente analisado. A advogada ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, até que, em um determinado momento, ergueu os olhos e fez uma pergunta que mudou tudo. A senhora assinou algum documento declarando que aquele dinheiro era uma doação? Dorothy balançou a cabeça negativamente. E foi naquele instante, naquele pequeno detalhe técnico, que passara despercebido por anos, que a história tomou um rumo que nem ela havia previsto. O que Dorothy descobriu nos minutos seguintes não foi apenas informação legal. Foi a revelação de um poder que sempre estivera ali, mas que ela nunca usara. O dinheiro que ela havia doado não fora formalizado como uma doação. Isso significava, em termos concretos, que ela tinha uma participação direta na casa. 35%. Não era simbólico, não era discutível. Era estrutural. E Issei Nemaru, que por anos fora invisível até para ela mesma, agora redefinia completamente a dinâmica. Dorothy deixou de ser uma figura emocionalmente dependente naquela relação e tornou-se um fator decisivo na estabilidade do estilo de vida que Michael e Amanda haviam construído. Ela não precisava levantar a voz. Não precisava reivindicar nada. Polk, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha uma posição real. Dorothy não fez nenhum anúncio dramático, nem buscou confrontos desnecessários. Sua abordagem foi muito mais discreta, e por essa mesma razão, muito mais eficaz. A primeira decisão que tomou foi cancelar imediatamente a recepção que ela mesma havia financiado quase que integralmente. Não pediu permissão, não avisou com antecedência, não permitiu negociação. Simplesmente ligou para os fornecedores, rescindiu cada contrato com a mesma eficiência com que havia organizado tudo. Mas desta vez, ao contrário. Quando Michael e Amanda se deram conta do que estava acontecendo, não havia mais nada a desfazer. O evento que representava sua imagem social, sua celebração pública, seu momento de validação aos olhos dos outros, simplesmente deixou de existir. E Dorothy, pela primeira vez, não estava resolvendo um problema para eles. Estava criando um. A segunda decisão foi ainda mais chocante, embora menos óbvia à primeira vista. Ela retirou todo o apoio financeiro. Não houve avisos, nem explicações longas, nem espaço para interpretações. As transferências cessaram. As soluções deixaram de surgir. Imprevistos deixaram de receber respostas automáticas. E foi então que a realidade começou a se revelar sem filtros. As contas começaram a se acumular. Despesas que antes pareciam pequenas tornaram-se insustentáveis. E a estrutura que funcionara por anos, graças à presença constante de Dorothy, começou a ruir silenciosamente. Porque o que eles nunca entenderam era que não viviam em sua própria realidade. Viviam em uma realidade sustentada por outra pessoa. A terceira decisão de Dorothy não foi impulsiva. Foi calculada com uma precisão que ela nem sabia que possuía. Depois de entender completamente sua situação legal, ela deu um passo que alteraria diretamente a estabilidade do mundo que Michael e Amanda haviam construído. Notificou-os formalmente de sua intenção de vender a propriedade. Não foi uma ameaça emocional, nem um acesso de raiva. Foi uma mudança estrutural. O documento chegou oficialmente, sem drama, sem contexto adicional. E, pela primeira vez, desde aquele dia no corredor, o silêncio deixou de ser de Dorothy e tornou-se deles. Porque a casa que representava segurança, status e estabilidade não era mais inteiramente deles. E o que antes parecia inquestionável, agora estava em risco real. O efeito não foi imediato externamente, mas internamente. O colapso começou em questão de horas. Michael tentou processar a situação logicamente, como se ainda houvesse espaço para resolvê-la com uma simples conversa. Mas logo percebeu que não estava lidando com a mesma dinâmica de antes. Amanda, por outro lado, reagiu de forma muito mais óbvia. Seu controle, que sempre fora sutil e calculado, começou a apresentar rachaduras. A calma desapareceu. Sua autoconfiança tornou-se instável. Pela primeira vez, ela não tinha nenhuma solução externa que pudesse acionar. E esse vazio é completamente
porque tudo o que eles haviam construído juntos não se baseava em autonomia, mas sim em uma estrutura que não existia mais. A primeira tentativa de reconciliação não foi agressiva, foi calculadamente emocional, como se ainda acreditassem que Dorothy reagia aos mesmos estímulos de antes. Foi Michael quem ligou para ela, sua voz tentando soar conciliadora, quase frágil, evocando memórias, usando um tom que misturava preocupação com um sutil toque de culpa. El Faluda, mal-entendidos, de momentos estressantes, de coisas que não foram ditas da maneira certa. Como se tudo pudesse ser reduzido a uma confusão passageira. Mas Dorothy não reagiu como eles esperavam. Ela ouviu em silêncio, sem interromper, sem validar, sem rejeitar. E quando finalmente respondeu, o fez com uma calma que não deixava espaço para negociação emocional. Não havia raiva em sua voz. Mas também não havia conexão. Era como se ela estivesse falando com alguém que não ocupava mais o mesmo lugar em sua vida. Amanda tentou uma abordagem diferente, uma mais direta, mais tensa, mais alinhada com a forma como sempre lidava com situações em que perdia o controle. Passou da negação à pressão em questão de horas. Sugeriu que Dorothy estava exagerando, insinuou que seu comportamento era instável e, num gesto que revelava mais desespero do que estratégia, chegou a insinuar a possibilidade de questionar sua sanidade mental. Mas, desta vez, a reação foi completamente diferente do que ela esperava. Dorothy não reagiu emocionalmente. Respondeu, com fatos, relatou, objetivamente, que já havia tomado medidas legais para proteger sua posição e que qualquer tentativa de manipulação teria consequências reais. Não elevou a voz. Não deu mais explicações do que o necessário. E naquele momento, uma coisa ficou clara para ambas. Não estavam mais lidando com a mesma mulher que podiam ignorar, usar ou descartar. A intervenção da mãe de Amanda foi inesperada. E precisamente por isso, teve um peso completamente diferente na dinâmica da situação. Ela não chegou agitada, na defensiva, ou tentando automaticamente proteger a filha. Pelo contrário, sua presença era firme, serena, com uma postura que transmitia algo raro naquele contexto. Clareza. Era uma mulher de aparência impecável, com um cabelo curto perfeitamente penteado, um olhar direto e uma maneira de falar que não deixava espaço para ambiguidades. Ela ouviu tudo em silêncio, tanto a versão de Amanda quanto a de Michael, sem interromper em nenhum momento. E quando finalmente falou, fê-lo com uma precisão que anulou qualquer tentativa de distorcer a realidade. Ela não defendeu a filha, não suavizou os fatos. Chamou o que aconteceu pelo que aconteceu, sem floreios. O que ela disse foi simples, mas devastador para a estrutura que Amanda havia mantido por tanto tempo. Ela apontou que o que havia acontecido não fora um mal-entendido. Era um padrão, que Dorothy não fora uma ajudante ocasional, mas o alicerce silencioso, que permitia que tudo funcionasse sem nenhum esforço real da parte delas. E que expulsá-la daquela forma, depois de tudo o que ela havia feito, não era apenas cruel. Era uma clara demonstração de fraqueza. Mas o mais significativo não foi o conteúdo de suas palavras. Foi sua posição final. Ela se recusou a intervir para resolver a situação. Deixou claro que não iria resgatar sua filha das consequências de suas próprias decisões. E naquele instante, algo definitivamente se quebrou. Porque não havia mais espaço para sustentar a narrativa que Dorothy estava exagerando. Agora, mesmo de fora, a realidade era evidente. Os meses que se seguiram não foram escandalosos, foram transformadores, e isso os tornou ainda mais profundos. Dorothy não buscou vingança. Não expôs publicamente o que havia acontecido. Não tentou destruir o que restava do relacionamento. Em vez disso, fez algo muito mais difícil. Retirou-se com dignidade e reorganizou sua vida a partir de um lugar completamente diferente. Mudou-se para um apartamento menor e mais iluminado, com grandes janelas que deixavam entrar a luz da manhã, como se cada dia fosse uma nova oportunidade para recomeçar, sem nenhum fardo acumulado. Começou a preencher seus dias com coisas que não tinham ligação com ninguém. Longas caminhadas, aulas de pintura, leituras que havia adiado por anos,
Pela primeira vez em muito tempo, seu valor não estava atrelado ao que ela dava, mas ao que escolhia para si mesma. Para Michael e Amanda, o processo foi muito diferente e muito mais desconfortável. Sem o apoio financeiro que o sustentava, tiveram que encarar uma realidade que nunca haviam aprendido a administrar. Ajustaram as despesas, enfrentaram as consequências e tomaram decisões que antes simplesmente evitavam. Amanda, em particular, passou por um processo que não foi nem imediato, nem tranquilo. Houve resistência, frustração e até momentos de negação. Mas, aos poucos, a ausência de soluções externas a obrigou a desenvolver algo que nunca havia sido necessário antes: responsabilidade de verdade. Michael, por sua vez, começou a entender, tardiamente, mas inevitavelmente, que o que havia perdido não era apenas apoio financeiro. Era um relacionamento que havia sido substituído pela conveniência. Dorothy nunca mais ocupou o mesmo lugar em suas vidas. E isso não foi por acaso. Foi uma decisão consciente. Ela estabeleceu limites claros e firmes, sem deixar espaço para interpretações. O relacionamento com o filho não se desfez completamente, mas mudou irreversivelmente. Não havia mais dependência, nem sacrifício unilateral, nem espaço para que sua presença fosse usada como recurso. E, curiosamente, foi a partir dessa distância que algo mais honesto começou a emergir. Não perfeito, não como antes, mas real, porque pela primeira vez, qualquer aproximação tinha que partir de um lugar de respeito, não de necessidade. A história de Dorothy não terminou em um rompimento. Terminou em uma redefinição. Algo que muitas pessoas passam anos evitando reconhecer: que amar sem limites nem sempre cria laços. Às vezes cria dependência. Que ajudar constantemente nem sempre é generosidade. Às vezes é a maneira mais silenciosa de desaparecer na vida de outras pessoas. E que em certos momentos, o ato mais difícil e mais necessário não é dar mais, é parar. Porque foi justamente nesse momento, quando ela parou de apoiar os outros, que ela finalmente começou a se apoiar.